E aí, gente? Regina, boa noite, seja bem-vinda, pessoal, sejam bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando, eu vou colocando aqui o título da nossa live de hoje. Nossa live hoje é a live número 9. Oi, Gi, boa noite, tudo bem, lindona? Live 9, hoje a gente vai colocar temas. Qual era o tema que eu coloquei lá? Gente, tô perdidinha hoje. Ei, que linda! Tava contando as horas, eu também. Vocês acreditam que semana passada... Nossa, parece que faz tipo um ano que eu não venho aqui falar com vocês. A gente sente falta. Deixa eu anotar aqui, live 9, temas. Tema paz. Tema pai e mãe. Vou ficar bem simples assim, para todo mundo ver. Vou fixar aqui. Tema fixado. E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês viram? Tô de cabelo novo. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Como é que passaram a semana? Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar, porque sempre tem muita gente nova chegando. Então, meu nome é Juliana Casagrande, eu sou terapeuta, desenvolvedora do protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, um processo terapêutico aonde eu auxilio pessoas que estão com intolerância alimentar ou que têm problemas gastrointestinais, pessoas que passaram uma vida inteira comendo todos os alimentos de forma saudável, comendo tudo e de um dia para o outro fez pum, estou intolerante alimentar, meu Deus, e agora meu intestino era saudável e agora não tá mais. Então eu desenvolvi esse protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, protocolo único e exclusivo que existe hoje aqui no Brasil, que auxilia pessoas que estão com esse tipo de restrição alimentar. E como é que é feito isso, né? Muitas pessoas me perguntam, Juliana, como é que é feito isso? Explicando brevemente, é um processo terapêutico, onde a gente não utiliza nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de dieta, tá? A gente não utiliza nada, apenas o quê? Limpeza de lixo emocional. A gente vai atrás da causa inicial, ou seja, se você nasceu podendo comer todos os alimentos, se você nasceu com o intestino funcionando bem, o que aconteceu no meio desse caminho que você ficou intolerante? Ah, você que está intolerante à lactose deve ter escutado a vida inteira. Ah, porque você vai envelhecendo e você vai deixando de produzir as enzimas de lactase, mas tem um monte de gente de 80, 60, 70 anos que pode tomar aquele copão de leite e não tem nada, né? Então fica meio contraditório. E aí eu fui ao meu próprio laboratório, eu passei 10 anos da minha vida intolerante ao glúten, à lactose e ao açúcar. Também fui, por falta de opção, diagnosticada com síndrome do intestino irritável. E aí, durante 10 anos, passando todo o perrengue que vocês já conhecem, que vocês provavelmente estão passando, o que aconteceu? Eu voltei a comer todos os alimentos de forma saudável, meu intestino funciona perfeitamente bem e eu sou terapeuta especialista em intolerância alimentar, que ajuda você e todas as pessoas que têm qualquer tipo de restrição alimentar. E muitas vezes, né, eu não comento muito aqui, mas eu também trabalho com fobias alimentares, ou seja, tem muita gente que não pode comer determinadas frutas porque tem uma fobia, gostaria muito de comer, tem gente que tem fobia de arroz, de banana, de qualquer alimento que as pessoas gostariam muito de comer, ou pelo menos não ter esse nojo, né, essa ojeríase que quem tem fobia sente. E voltam a comer. Por quê? Porque muito provavelmente o que sempre acontece quando foi feita a reintrodução alimentar, foi feita a introdução alimentar quando a criança ainda era pequenininha, ela passou por algum trauma que tirou, a mente subconsciente tirou uma foto de que aquele alimento era um trauma, ou seja, todas as vezes que ela vai ver aquele alimento, a mente subconsciente remete àquela dor, àquele trauma e fala, não, eu não quero mais isso pra mim. É como se fosse um bloqueio. Muito bem, já me apresentei, cada apresentação a gente faz de um jeito, né? Ai, gente, vocês são muito queridos, viu? Sempre bom mudar, né? Maria, não tem problema que você já não tem os seus pais, tá bom? A gente trabalha aqui, essa live de hoje vai ser tanto para quem tem os pais ainda vivos, tá bom?
quanto os pais já se foram, tanto um quanto o outro, porque a gente trabalha aqui com as emoções, o campo emocional, seja o papai e a mamãe estejam aqui presentes ou não. Deixa eu tomar uma água aqui. Ô, gente, como é que é o relacionamento de vocês com seus pais? Comentam aqui pra mim, pra eu saber se o relacionamento é bom, se o relacionamento não é bom, como é que funciona. Deb, eu não atendo, a Deb tá colocando assim, queria tanto que você atendesse meu filho de 12 anos. Deb, o que acontece, né? Antes de eu começar a explicar sobre, já tem um pouquinho do tema, né? O que acontece? Pela linguagem do corpo e pela metafísica, a criança do 0 anos de idade, desde que ela nasce até os 7 anos e meio de idade, ela tá na frequência da mãe. E dos 7 anos e meio de idade até os 14 anos e pouquinho, essa criança ela tá na frequência do pai. Então, não adianta eu tratar essa criança enquanto ela tá dentro da frequência de um ou de outro. Então, eu só atendo pessoas acima de 15 anos, porque daí ela já tá na própria frequência. Por quê? Se eu atender essa criança e ela tá ainda na frequência dos pais, o que vai acontecer? Ela acaba repetindo o padrão de papai e mamãe. Então, o que eu recomendo nesses casos? Que tanto o pai quanto a mãe façam a limpeza de lixo emocional, leiam meu e-book para entender por que essa criança tão cedo, tão novinha, tá com tanta intolerância alimentar. Então, eu recomendo isso. E aí, quando essa criança já se torna, né, um adolescente, e aí ela completa 15 anos, aí eu já posso atender, porque daí ela já tá, vamos dizer, na frequência dela e não vai ter interferência de pai e mãe. Tá bom? Qualquer dúvida, me manda aqui no direct que a gente fala. Muito bem, gente, hoje eu até fiz umas anotações aqui para vocês entenderem a dinâmica do sistema familiar com relação à intolerância alimentar. E aí, o que acontece? Eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a entender um pouco sobre a dinâmica do sistema familiar e como ela funcionava, eu falei, cara, não é possível. E a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi rejeitar esse conhecimento que eu vou passar para vocês. Então, se você sentir aí, enquanto você tá me assistindo, um bolo de emoções aqui, tem gente que é muito engraçado, gente, tem gente que passa pelo protocolo e fala assim, Juliana, olha, eu já te seguia há um bom tempo, aí eu parei de seguir, falei, esse conteúdo não é pra mim. Aí depois a pessoa volta, começa a me seguir de novo, tá vendo as lives, aí ela fala, Juliana, eu decidi passar pelo protocolo, por quê? O que acontece, gente? Na primeira vez que a gente tem um contato com o meu conteúdo, o que acontece? E foi o que aconteceu comigo, tá? Então, eu acho isso super normal. A gente rejeita a informação e fala, não, isso aqui não é verdade. Não, isso aqui é muita viagem pro meu gosto. E aí você rejeita. Então, se você sentir um bololô de emoções negativo, tá tudo certo. Quer dizer que a gente tá acessando algo que tá se movimentando aí, que precisa ser visto e ressignificado. Então, me digam, quero que vocês comentem aqui se vocês acham que o seu sistema familiar é um sistema familiar saudável ou doentio. E eu vou explicar o que é o doentio. Um sistema doentio por exemplo, quando você rejeita pai e mãe, tá? Eles não estão incluídos dentro do seu sistema. Um sistema doentio é quando você, como filha, está no lugar da sua mãe, ou seja, você está cuidando da sua mãe, ou seja, você é filha e você cuida da sua mãe como se você fosse a mãe da sua mãe e a sua mãe é a sua filha, tá? Um sistema doentio. Outro sistema doentio que tem é a mesma coisa com o pai. Você é filha ou filho e você se torna como se você fosse o pai do seu pai. E o seu pai, em vez de ser o seu pai, ele se torna o seu filho. Outra dinâmica doentia você é a mãe dos seus irmãos. Outra dinâmica doentia você tá casada com o seu pai. Vocês já ouviram falar disso? Casado com o pai? Ou então você tá casado com a sua mãe? Vocês já ouviram falar disso? Você tá casada com o seu irmão? Põe aqui pra mim se vocês já ouviram falar sobre esses temas, sobre essas dinâmicas, se faz sentido sim ou não.
Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Muito bem, muito bem. Então, gente, o que que acontece? Eu vou compartilhar um caso de consultório com vocês para vocês começarem a entender e ficar mais fácil, porque eu sei que vocês adoram, né? Que eu fique contando casos de consultório, que aí vocês vão vendo como é que funciona a dinâmica e vocês falam depois, eu sempre recebo mensagem por direct: nossa, Juliana, esse vídeo que você colocou é total a minha cara e tudo mais. Tem pessoas que super se veem, né, nesses casos de consultório. Então, o que que acontece? Uma vez eu atendi uma cliente e ela chegou para mim e falou assim: olha, Juliana, eu já li o seu livro, tá? Li o seu e-book, adorei a sua história, achei o livro muito fantástico, adorei, mas tem uma coisa que eu não concordo no que você escreveu, não concordo comigo, não é assim, não funciona. Aí eu perguntei para ela o que que é. Ela falou assim: olha, no seu e-book você fala que quem tem intolerância ao glúten, era o que ela ia tratar comigo, ela tem problemas com o papai, com o masculino. E eu, sinceramente, não tenho nenhum tipo de problema com o meu pai. O meu pai é o amor da minha vida. A gente sempre teve um relacionamento extremamente saudável. Ele é tudo pra mim. Eu amo mais que tudo na minha vida o meu pai. E eu ali só observando, né? Falei: sei, você ama o seu pai é o amor da sua vida e ele é tudo pra você. E isso, a gente nunca teve nenhum tipo de discussão, a gente tem um relacionamento extremamente saudável. Sei. Falei: pronto, você já acabou de dar o seu próprio diagnóstico, a gente nem precisa ir mais a fundo. Ela ficou olhando pra mim, assim, falei assim: você tá casada com o seu pai, você sabia disso? Aí eu perguntei pra ela assim: como é que é o seu relacionamento amoroso? Você é casada? Tem namorados? Como é que é isso? Ela: Juliana, eu tô divorciada já faz um tempo e todas as pessoas que aparecem nunca dá certo. Eu: nunca dá certo? Eu perguntei pra ela assim: mas todo mundo tem defeito, né? Só aparece gente que tem defeito pra você, né? Caras que tem defeito. Ela: eu nunca tô satisfeita e aí eles perdem a graça muito rápido pra mim e aí eu termino. Eu: sei, ninguém nunca é tão bom quanto seu pai, né? É verdade, meu pai é tudo. Nossa, meu pai é fantástico. Aí eu falei pra ela, falei assim: olha, o que tá acontecendo? Você colocou o seu pai num pedestal gigantesco, aonde o único cara maravilhoso e fantástico que existe no mundo é o seu pai. E você colocou ele tão alto que nenhum outro cara consegue alcançar. Você pode casar, você pode encontrar milhões de pessoas, mas nenhum vai ficar aqui, no patamar do seu pai. Todos vão ter defeitos, porque você colocou o seu pai nesse patamar. Você entende por quê que eu digo que você está com problema? Se você está intolerante ao glúten, quer dizer que você tem problemas com o papai, com o masculino? Esse é um caso, gente. Por quê? Porque ela não consegue se relacionar com o masculino porque ela colocou o pai dela num pedestal gigantesco. E não é assim que as coisas funcionam, e eu vou explicar o que aconteceu na infância dela para ela ter esse determinado tipo de comportamento. Quem é que acha o pai fantástico aqui, hein? Levanta a mão aqui pra eu saber. Gente, aqui em São Paulo tá meio seco. Vocês estão vendo que eu tô com a voz meio rouquinha, né? Então, gente, o que acontece? Aí, essa cliente ficou olhando pra mim com uma cara tipo: não tô entendendo nada que essa menina tá falando, meu Deus. Então, se vocês tiverem perguntas enquanto isso, vão colocando aqui pra mim, tá bom? E aí, o que acontece? A gente voltou, quando essa minha cliente, durante o processo terapêutico, a gente voltou mais ou menos quando ela tinha 1 ano de idade. E aí, nesse processo terapêutico, ela voltando lá com 1 ano de idade, o que aconteceu? Mamãe era uma mulher guerreira, como ela coloca, e quem já tá lá na comunidade do WhatsApp sabe que não pode falar que nós somos guerreiras.
tá? Que a vida é uma luta, que a gente é uma guerreira. Gente, se você fala que você é uma guerreira, você tá pedindo guerra pro universo todo dia. Então, você toma cuidado nas palavras que você utiliza. Mas essa minha cliente falava que a minha mãe é uma guerreira, minha mãe é extremamente trabalhadora, minha mãe é uma mulher extremamente inteligente. Minha mãe, ela falava, né? Minha mãe, ela, mas ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que reclama demais. Demais, ela é muito negativa, ela vive reclamando do meu pai. Em compensação, o papai, como é que ela descreveu? Ah, Juliana, meu pai é muito tranquilo, meu pai é uma cabeça fresca, ele é muito carinhoso, mas ele não para em serviço nenhum. Ai, não para. Minha mãe sempre reclamou minha vida inteira que ela colocava dinheiro na mesa, que meu pai não parava em trabalho nenhum, que era uma coisa assim, ela vivia reclamando do meu pai. E aí, essa minha cliente, ela era bem pequenininha e ela passou muitos anos da vida dela ouvindo mamãe reclamar de papai. E mamãe falava, ai, seu pai viajava muito, né, a trabalho. Ai, porque eu acho que seu pai tá com outra mulher, porque seu pai tá me traindo, e só reclamando. E aquela criança ali, ó, gente, ó quem tá aqui do meu lado, ó, Pepe. Vocês lembram da Pepe? Então, ó, pra ficar mais fácil. Essa criança tá aqui, com 1 ano de idade, e ela tá o quê? Com a panela de pressão dela completamente aberta, subconsciente completamente aberto. E aí, toda vez que o papai ia viajar, a mamãe falava, eu acho que seu pai tá me traindo, seu pai vai viajar, ele trai, é isso, e seu pai não põe dinheiro em casa, só eu que trabalho, seu pai é um cuca fresca, e a mãe lá lotando a mentezinha dessa minha cliente de sugestões negativas com relação ao meu pai. Só que o que acontecia? Mamãe era extremamente estressada, irritada, e aí, quando o papai chegava de viagem, ele trazia um brinquedo para essa minha cliente, para essa garotinha. Ele trazia um doce, ele trazia sempre algo para agradar aquela criança. E aí, como o papai era um cara extremamente carinhoso, amoroso, ele sempre ele passava muito tempo com ela. Então, ela era o amor da vida dela, o papai chegava de viagem, ela não via a hora do papai chegar. Quando o papai chegava, o papai acolhia. Minha mamãe, às vezes, olhava assim e ficava até com ciúmes. Sim, mamãe ficava com ciúmes daquela relação. Por quê? Mamãe só metia o pau no papai. E, gente, uma coisa que a gente tem que entender é que às vezes as pessoas elas falam mal dos outros pelas costas, mas energeticamente a gente sente tudo, viu? Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala, porque às vezes na frente você tá dando risada, você tá sorrindo, você tá sendo simpática com uma pessoa, mas aqui por dentro a pessoa sente toda a vibração negativa que não tá legal em você. E aí, essa minha cliente, ela relata que mais ou menos quando ela tinha uns 3 anos de idade, o que aconteceu? Mamãe e papai se separaram. Exatamente, se separou. Papai foi morar em outra cidade e a mamãe ficou ali com essa minha cliente. E aí, o que aconteceu? Essa mãe tentou ter outros tipos de relacionamentos. E aí, ela ia lá, tinha relacionamento com um, com outro, e ela sempre escutava da mãe: homem não presta, homem engana, homem não presta, homem engana. E a cada relacionamento que a mamãe tinha, que depois desse casamento ela nunca conseguiu ter um relacionamento duradouro, o que aconteceu? Ela cresceu a vida inteira escutando que homem não presta, homem engana, homem trai, homem machuca. E além da mamãe falar tudo isso, ela via a mãe conhecendo novos caras, novas pessoas, e depois essas pessoas iam embora. Passava alguns meses, pouquíssimos meses, essa pessoa ia embora. E aí a mamãe ficava triste, a mamãe chorava. E aí a mamãe começou a falar: tá vendo? Homem nenhum presta. E aí, o que acontece? Essa minha cliente aqui, ó, vocês acham que ela tem referencial bom de homem, gente? Quem é que passou por isso na infância, de escutar pai, mãe, avó, qualquer adulto falar que homem não presta? Quem é que tem essa crença limitante aqui dentro? E aí, o que acontece? Essa minha cliente, ela cresceu a vida inteira escutando que homem não presta. E aí, quando ela tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, ela engravidou do primeiro filho. E aí, ela engravidou e 2 crianças, 2 adolescentes, o pai da criança simplesmente registrou,
mas não cuidava dessa criança. E aí o que aconteceu? Mas aqui a app já estava fechada, já tinha um monte de programação errada sobre homem. E aí o que ela fez? O que ela se atraiu? Ela foi atraída por quê? Por homens que não prestam. Ou seja, qual é a programação que tem dentro dela? Homens não prestam. E aí, aquele cara que é o príncipe encantado, que quer ter um relacionamento, que quer ter filho, quer namorar, você acha que ela vai se sentir atraída por aquilo? Não. Ela vai ser atraída por quê? Pelo traste. Por quê? Porque é isso que está programado nela e ela vai se sentir atraída por quê? Pelo traste. Muito bem. Aí essa menina cresceu, se tornou mãe, a avó ajudou a cuidar e a avó sempre falando, tá vendo? Homem não presta, homem não presta, homem não presta, tudo bem. Essa minha cliente, ela não morava aqui em São Paulo, essa minha cliente veio para São Paulo e deixou a mãe, que é no caso a avó, cuidando do filho, e ela veio para cá. Ela se casou, ficou alguns anos casada e ela sempre falava, Juliana, meu casamento sempre foi muito morno. Eu achava meu ex-marido um bunda mole. Ele não sabia fazer nada. Tudo eu que resolvia, tudo eu que tinha que fazer. Quem colocava dinheiro em casa era eu. E meu marido, ele era muito bunda mole. Vocês conseguem ver que ela estava repetindo a programação da mamãe? Igualzinha. Mamãe que colocava dinheiro na casa, mamãe que cuidava de tudo. E ela ali, fazendo o mesmo papel, repetindo o mesmo padrãozinho que ela viu quando era criança. Então, observem se vocês não estão repetindo o mesmo padrão de pai e mãe. Muitas vezes a gente julga pai e mãe absurdamente. Porque minha mãe é isso, porque meu pai é aquilo, e é um julgamento, né? Mas aí quando cresce, começa a observar que tudo que você julgou, ou você está fazendo a mesma coisa, ou você está fazendo o contrário, em desequilíbrio. Você não está fazendo saudável. Quanto mais você julga, mais desestabilizado é o sistema. E aí, o que aconteceu? Essa minha cliente começou a trair o marido dela, o ex-marido dela. Por quê? Porque tinha uma informação dentro dela de que homem não presta, que homem trai, homem engana, homem machuca. E aí, aqui dentro da mente subconsciente dela, dentro da app, tá o quê? Tá lotado de informações negativas. E aí, o que acontece? Para ela se sentir protegida, para não se deixar ser machucada pelo masculino, o que ela fazia? Ela traía. Ou seja, eu vou trair. Porque se eu trair, eu não vou machucar. Eu não vou ser machucada. Eu vou machucar, mas ninguém vai me machucar. Vocês entendem como é que funciona? E ela fala, Juliana, era um negócio muito mais forte do que eu não conseguia não fazer. Por mais que eu soubesse que era errado, por mais que eu não desejasse fazer aquilo, eu fazia. E era uma coisa assim incontrolável. Ela traía o marido dela direto. E aí o que aconteceu? Ela se separou desse casamento. Só que quando ela estava no finalzinho do casamento, já se separando, ela conheceu um cara e ela engravidou desse cara. E assim, com 30 dias, nem um mês mais ou menos, ela ficou grávida desse cara. E aí ela saiu de casa, se separou, foi morar com esse cara. E durante a gestação, uma gestação extremamente conturbada. E na gestação o cara fez o quê? Abandonou ela. Igualzinho, ela foi abandonada na primeira gestação. Ou seja, aos 7 meses ela foi abandonada de novo. Ou seja, vocês conseguem ver, gente, o padrão se repetindo? E aí, o que acontece? Por que eu tô contando esse caso de consultório para vocês entenderem que essa minha cliente, ela foi programado dentro dela que nenhum homem prestava. Que todos os homens enganam, que todos os homens mentem, que homem machuca, que homem não faz bem, que homem isso, que homem aquilo. Tudo bem. E aí, dentro dela, o único homem que acolheu essa bebezinha quando ela era criança era o papai. Só o papai presta. Só o papai é o homem da minha vida. Só o meu pai não me machuca. E aí o que ela fez? Ela casou com o pai. Porque por mais que ela quisesse ter um relacionamento com outras pessoas, ela não conseguia, nenhum cara que ela se envolvia
conseguia superar as expectativas que ela tinha, porque meu pai é o cara, meu pai é o melhor do mundo, meu pai é o amor da minha vida. E aí o que acontece? Essa é uma dinâmica doentia, porque essa minha cliente, ela tá casada com o pai dela no sistema familiar e ela não consegue de jeito nenhum se relacionar. Então, vocês conseguem entender que quando eu falo que quem está intolerante ao glúten tem problemas com o masculino e quem está intolerante à lactose tem problemas com o feminino, esse é um exemplo. O amor da vida dela era o pai, ou seja, ela está casada com o pai, o sistema é doentio. Faz sentido para vocês, gente? O que vocês estão achando? Coloca aqui, deixa eu saber. O que vocês estão achando disso? Que é um tema que ninguém costuma dizer. Olha lá, a Luma falando, cresci vivenciando muita briga de pai e mãe, exatamente. Ou o que acontece? Você repete o mesmo padrão, atraindo relacionamentos só com caras que você vai ter muita briga, ou você vai abaixar a cabeça e você vai dizer amém pra tudo que o cara, porque você quer evitar a briga. Olha lá, falando, engraçado que eu não sou celíaca, só tenho sensibilidade, sou apenas intolerante à lactose. Meu relacionamento com a minha mãe era maravilhoso também. Eram muito apegadas. Vou falar daqui a pouco de relacionamento de mãe também. Então, gente, se você fala, Juliano, meu relacionamento com a minha mãe é perfeito e eu não tenho nada para falar dela, ou se você fala meu relacionamento com meu pai é perfeito e eu não tenho nada para falar deles, você colocou o quê? Uma máscara, você colocou uma venda porque a sua dor foi tão grande que você não quis ver. Então você colocou o quê? Um óculos dizendo minha mãe é maravilhosa, meu pai é maravilhoso, porque existe uma dor dentro de você que você, quando era criança, você não conseguia ver. E aí o que a mente subconsciente faz? Ela te protege. Ou seja, o que acontece? Geralmente a gente tem intolerância à lactose, intestino preso, intestino solto, síndrome do intestino irritável. E aí você tem, né, esses sintomas aqui. Todos esses são sintomas. Aonde que tá a causa? A causa tá aqui, ó. Aqui atrás. Ou seja, quando você tira isso, aparece a causa. Então, é por isso que o processo terapêutico, ele é tão importante. Porque não adianta, gente, você tirar o glúten, você tirar a lactose, você tomar chazinho disso, enzima daquilo, se você não tratar a causa inicial. Ou seja, o que a gente fez, né? Nesse caso específico, a gente foi lá, ressignificamos, pegamos essa criança no colo, demos todo o entendimento que ela precisava naquela cena, tiramos aquela criança do meio de papai e mamãe, demos o entendimento necessário de que papai era sim, um homem muito bom, mas que ele não era tudo aquilo, a gente tirou aquele pai daquele pedestal, nós mostramos a realidade para aquela criança, que papai era carinhoso sim, que era amoroso sim, só que papai também não trabalhava, vivia desempregado, a gente deu todo o entendimento para aquilo que ela falava, para aquilo que acontecia realmente, e tiramos aquela máscara que ela via que, nossa, meu pai é um super-homem, para que além dela voltar a comer o glúten, a voltar a ter o intestino funcionando perfeitamente bem, para que ela possa ter um relacionamento de verdade. Porque nessa dinâmica que ela vinha carregando dentro dela, nenhum cara ia ser suficientemente bom. Nenhum, gente. Vocês conseguem entender que ela ia ficar naquela dinâmica de eu tenho medo de ser traída, então eu vou trair, e ela acabava traindo todos os relacionamentos que ela tinha, ou então ela ficava 3 meses com a pessoa e depois falava, nossa, ela falava assim, Juliana, é muito gostoso no começo, eu fico super apaixonada, mas depois de 2, 3 meses parece que a pessoa só tem defeito, eu não consigo ver qualidade. Por quê? Porque ela estava repetindo um padrão da mãe, que desde pequenininha só via, a mãe só reclamava do pai, porque homem isso, porque homem aquilo, porque seu pai é isso, porque seu pai é aquilo, entendeu? Então, a gente vai lá, ressignifica, arruma esse sistema familiar que tá doentio e traz agora essa consciência que ela precisa nesse momento. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente.
A Felicity tá falando, e quem foi rejeitado pelo pai teve um relacionamento ruim, muito ruim com a mãe. Você tem que acolher a sua criança interior, tá? O que acontece muito? Ai, Juliana, as pessoas falam muito, a minha vida é assim porque eu fui rejeitada pelo meu pai. E vive contando essa história de que eu fui rejeitada, que eu fui rejeitada, que eu fui rejeitada até hoje. Tem gente que morre com 50, 60, 70 anos dizendo eu fui rejeitada pelo meu pai. Então, o que você tem que fazer em primeiro lugar? Caso você esteja no papel de vítima, é sair desse papel de vítima. Porque a única pessoa que pode dar o que o seu pai e o que a sua mãe deram para você, não deram para você, é você mesmo. Porque o que acontece? Provavelmente a sua criança interior, ela precisa de carinho. Ela precisa de colo. E ela não teve. Então, o que ela vai? Você vai para as relações, seja de trabalho, de relacionamento, extremamente carente. E por mais que você arrume um cara extremamente carinhoso, um parceiro ou uma parceira extremamente carinhoso ou carinhosa, o que acontece? Nunca vai ser o suficiente. Você sempre vai estar cobrando mais. Eu preciso de mais carinho, eu preciso de mais amor. Por mais que o seu companheiro ou a sua companheira faça de tudo por você. Por quê? Porque a única pessoa que vai conseguir verdadeiramente sanar essa carência, tudo isso que você não recebeu na sua infância, é única e exclusivamente você. Não é relacionamento amoroso, não é chefe, não são compras, não é comida, não é droga, não é bebida, não é sexo, não é nada. A única coisa para fazer com que a sua criança interior se sinta acolhida é você mesma. Então, gente, pega esse poder de volta, acolhe essa criança interior aí. A Luma falando, eu tenho remorso, Ju, por ter visto muito meus pais brigarem por conta de bebida. Cresci com um trauma sobre bebida, tanto que o meu namorado bebe e vira e mexe a gente se estranha. Luma, você tá repetindo um padrãozinho de pai e mãe. Ou seja, você viu um padrão doentio e aí o que você fez? Você se sentiu atraída por um cara que bebe, igualzinho o papai. Ou seja, o seu namorado hoje, ele tá representando o seu pai na infância. Então, o que você precisa fazer? Você precisa acolher a sua criança interior, você precisa voltar lá, ressignificar esse passado para quê? Para que você não repita o padrãozinho que você aprendeu quando você era criança, porque isso aqui é só uma repetição de padrão. Mamãe e papai brigavam quando criança, papai bebia, eles brigavam. O que você fez? Foi se atrair, foi gostar de uma pessoa exatamente que bebe e quando bebe, briga, para que você repita o mesmo padrão, a mesma dinâmica doentia da sua família de origem, tá bom? A Maria falando, minha mãe e meu pai brigavam muito e se separaram quando eu tinha 10 anos. Exatamente, precisa ir lá acolher a sua criança interior. Hoje eu sou alérgica a glúten e lactose, exatamente. Exatamente isso. A Lucinei falando, eu fui rejeitada pela minha mãe. Precisa acolher a criança interior, gente. Todos, sem exceção, precisa dar um colinho para essa criança. E aí, a gente falou dessa dinâmica de que você pode estar casada com o seu pai. A mesma coisa são para os homens, que às vezes eles estão casados com a mãe. Aquele tipo de cara, por exemplo, que ele vive para a mãe. Aquela pessoa que já tem 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que tá ali naquela dinâmica da mãe, que mora com a mãe, tem seu cachorrinho, vai no mercado pra mãe, leva a mãe pra cima e pra baixo, ou seja, esse cara tá casado com a mãe. Por mais que ele queira muito um relacionamento sério, ele vai se auto-sabotar. Por quê? Porque ele tá ali vivendo com a mãe. Nossa, gente, hoje tá difícil. No sistema familiar, esse cara tá, em vez de estar na posição de apenas filho, ele tá na posição de marido. Ou seja, ele tem uma carga emocional gigantesca, porque ali de marido, no lugar de marido não é o lugar dele, e ele não tá no lugar de filho. Ou seja, é um sistema doentio que também precisa ser visto e ressignificado. Agora, uma coisa que também é extremamente comum é quando você sai do seu lugar de filho ou de filha para ser a mãe da sua mãe.
Quem é que passa por isso? Quem é que trata a mãe como se fosse filha? Responde aqui pra mim, se tem alguém. Quem é, gente? Tem alguém aqui que trata a mamãe como filha? E a mãe fica ali como filha? Ou então você trata o seu pai como seu filho? Ou então uma dinâmica também que acontece muito é que eu sempre brinco, né, nos atendimentos assim, né? Quando a pessoa é casada, principalmente eu atendo bastante mulheres, eu pergunto assim, tá, você tá casado? Tô, há quanto tempo? Ah, Juliana, X tempo. Tá, você tá casada há X tempo? Isso mesmo. Ah, e o seu relacionamento amoroso, como é que é? Eu pergunto. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Ah, Juliana, daquele jeito, né? Mais ou menos, né? Às vezes tá bom, às vezes não tá. Eu falo assim, tá bom. E deixa eu te perguntar uma coisa. Gente, é muito engraçado. A maioria das pessoas ficam assustadas e muito pensativas quando eu pergunto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um parceiro realmente ou você tem um filho mais velho? Nossa, aí a pessoa olha assim e fala assim, como assim filho mais velho? O seu marido é marido de verdade ou você tem um filho mais velho? Aí a pessoa fala, putz, meu marido às vezes tem um comportamento realmente de filho mais velho. Eu falei, pois é, você tá numa dinâmica de sistema doentio. Porque o que acontece? Voltando, né, um pouquinho, quando você, filha, cuida da sua mãe como mãe, é uma coisa. Quando você está quando você sai da sua cadeirinha de filha, da sua posição de filha, para ir para a posição de mãe, da sua mãe, esse sistema tá doentio. Tá doentio, por quê? Muitas vezes falam, né, Juliana? Nossa, meu relacionamento com a minha mãe é maravilhoso, eu ainda moro com a minha mãe. A pessoa tem 30, 40, 50 anos, tá morando com a mãe ainda. Minha mãe é tudo pra mim. Não, eu não posso jamais largar minha mãe na minha vida. E aí, o que acontece, gente? Não é largar a mãe. Não é quando eu falo assim, vai largar a mãe. Não, não é isso. Só que o que acontece? Num sistema saudável, o que é normal? Um casal, um homem e uma mulher, tem relação sexual e seja através de um casamento, uma noite só, gerou uma nova vida. Essa pessoa vai ter 50% vai ser papai, 50% mamãe, quer a pessoa queira ou não. Todo ser humano é dessa forma. E essa criança, ela tem que crescer e ir para a vida. Ou seja, a função da mãe é cuidar da criança. E a função do pai é mandar a criança para a vida. Ou seja, levar a criança, empurrar para o mundo. E quando eu digo empurrar, é com toda amorosidade, dizendo, olha meu filho, olha minha filha, você aqui dentro do nosso sistema, você já está apto para ir para a sua vida, para você criar a sua própria família. É isso que um sistema sadio e normal faz, tá? Os pais, eles criam, a função dos pais é o quê? Dar a vida e criar os filhos para ir para a vida. E não para reter eles, não, porque é meu filho, eu quero sempre para mim. Isso é um sistema doentio. E aí que causa os problemas gastrointestinais. Às vezes a pessoa, ela se sente presa, e aí o movimento dela é de se sentir preso, o intestino prende, ou então essa pessoa não aguenta mais ficar nesse sistema e ela quer sair de todo jeito, ela quer assumir, e quando ela quer assumir, o que acontece? O intestino solta, porque ela quer se livrar daquilo quanto antes. E é nessas dinâmicas de sistema doentio que aparecem também os problemas gastrointestinais. Porque se você tá com a atitude de mãe da sua mãe, você não tá na cadeira correta. Você tá sentada numa cadeira que é maior do que a sua. Você carrega uma mochila nas suas costas maior do que você consegue carregar. Por isso que a vida não flui, por isso que a vida não anda, por isso que as coisas são tão difíceis, por isso que as doenças físicas e emocionais começam a aparecer. Por quê? Porque o seu sistema familiar tá doentio. O seu sistema familiar não tá certo. Por quê? Porque você tá carregando um peso a mais. Mesma coisa quando você é a mãe dos seus irmãos. Você pode ser a irmã mais velha, sempre, tudo bem? Existe dentro dos irmãos uma hierarquia.
O irmão mais velho sempre vai ser maior do que o segundo irmão, do que o terceiro irmão, e tem uma hierarquia para ser seguida. E tá tudo certo. Você ser o primeiro filho. Agora, quando tira a mãe e você, irmã, assume o papel de mãe, também tá errado. Você tá carregando um peso muito maior. Tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando, gente? Sim ou não? Deixa eu saber. Vocês estão muito quietos hoje? Tô achando muito estranho isso aqui. Deixa eu ver o que vocês estão achando. Comentem aqui, gente. Ah lá, a Luma falando, minha mãe me defendia muito do meu pai. Depois que ela faleceu, eu meio que me tornei a mulher da casa. E meu pai me cobra muito. Ou seja, por quê? Porque o seu pai tá vendo, o seu pai tá nessa dinâmica doentio, porque você se tornou a mulher da casa. Ou seja, a mulher da casa era a função da sua mãe, não sua. Então, ele tá pegando a dinâmica dele e transferindo tudo que ele transferia para sua mãe, ele transfere para você. Entendeu, Luma? Olha lá, Felicity. Sogra e sogra é a mesma coisa, Mari. Mesma coisa. Mesma coisa. Explica pra mim melhor isso daí de sogra e sogra. O que que acontece, por exemplo? Se você tá casada e o seu marido olha muito mais. Eu chamo a gente tem a família de origem, que são o nosso pai e a nossa mãe. E quando a gente cria uma nova família, que tem o marido ou a esposa e os filhos, eu chamo de família atual. Só que, se o seu marido fica olhando muito para a família de origem dele, ele gasta muita energia no passado. E o correto é você gastar a sua energia com o seu presente. E quem é o seu presente? É a sua família atual. Imagina que você está guiando um carro. E aí você está ali guiando esse carro. De vez em quando a gente tem que olhar para o retrovisor para dar uma checada, para ver se está tudo bem, mas você só consegue chegar no lugar que você deseja olhando para frente, prestando atenção aqui, se você tem que passar de marcha, se o farol tá ligado, se você tá com a velocidade correta, você tá no momento presente, olhando para o futuro, para você ver onde você quer chegar. Se você fica olhando para o passado, para o retrovisor, você não vai dar merda, gente, vai dar ruim. Por que isso? Por quê? Porque você tem que estar presente, gastando a sua maior energia no sistema atual, na sua família atual. Se você fica olhando muito para a sua família de origem, a sua vida não flui, o seu sistema fica doentio. A Felicity, cuido da minha mãe idosa e me sinto culpada quando saio. E parei de ter relacionamento porque ela acabava se chateando. Tá vendo, lindona? É isso que a gente tá falando aqui hoje. Você tá casada com uma mãe, tá? Porque o que você precisa fazer? Você fica olhando pro retrovisor. E aí a sua vida tá completamente parada. Por quê? Porque você tá olhando pro passado. E quando a gente olha pro passado, a gente não vive o presente. Porque a sua mãe não te deu a função. Vai, minha filha, eu pego e te dou a liberdade de seguir a sua vida, seja feliz. Não, sua mãe que tá te prendendo. Não, minha filha, cuida de mim, eu sou idosa, eu preciso de cuidados. Por isso que é triste quando a gente fala isso, mas aí muitas pessoas falam que quando pai e mãe morrem, agora eu tô livre, agora eu consigo viver a minha vida. Entende? Então, lindona, precisa ajustar esse sistema para que provavelmente você também está intolerante à lactose, precisa ajustar esse sistema para que você olhe para o retrovisor. Você pode sim cuidar da sua mãe, sabendo que a sua mãe sempre vai ser maior do que você. Você pode estar dando comida na boca da sua mãe, você pode estar trocando fralda da sua mãe, mas a sua mãe sempre, sempre vai ser maior do que você. Sempre. E você sempre vai ser apenas a filha. Tá? Isso é extremamente importante, gente, extremamente importante. E entendendo que você agradece tudo que a sua mãe pôde te dar, do jeito dela, mas mãe, a partir de agora eu sigo a minha vida. Eu sigo para um novo relacionamento, para uma nova família. É extremamente importante. A Mari falando, eu sinto responsabilidade em cuidar dos sogros. Eu fiquei intolerante alimentar. Exatamente, Mari, a responsabilidade é sua? Não, né? Ele é seu pai, sua mãe? Não.
É pai e mãe de quem? Responsabilidade de quem? Do seu marido. E mesmo assim, a responsabilidade de olhar e cuidar é do seu marido, mas até certo ponto. Seu marido tem irmãos? Se ele tiver, por exemplo, for ele e mais um irmão, responsabilidade de 50-50. Tem 3 irmãos, responsabilidade de 33%. A responsabilidade de você cuidar do seu sogro não é sua. Você está carregando uma mochila emocional pesadíssima que não é dentro do seu sistema. O seu sistema é você, o seu marido e a sua família atual. E o seu marido tem que olhar para as questões dele. Você está carregando uma mochila que não é sua, por isso que tá pesado aí para você. Quem mais, gente? Olha, eu vou confessar para vocês que é a primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu fiquei chocada. E aí, quando a gente fica chocado, o que acontece? A gente rejeita, né? E quando a gente rejeita, porque pegou na ferida ali de um jeito, pegou na dor. Imagina que você tem um machucado gigantesco aqui. Gigantesco, tá latejando. E aí, você vai lá e põe o dedo na ferida. É isso que acontece quando as pessoas têm um contato pela primeira vez com esse tipo de assunto. Elas rejeitam, porque você vai direto na ferida da pessoa. Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido para vocês isso? Como é que foi a infância de vocês? Porque o que acontece? Vou dar o exemplo aqui, né? Se a gente tá presa numa dinâmica familiar doentia, a gente tem um trauma aqui, né? O que acontece? A vida é um fluxo, né? Então, a vida vai e volta num fluxo de expansão e retração. Isso é o fluxo natural, saudável. Então, vai e volta. Só que, o que acontece? Quando você tem um trauma, e esse trauma tá aqui, em vez de você fazer um fluxo bem grandão, que é de coisas saudáveis, o seu fluxo bate aqui nesse trauma. E você não consegue pegar impulso para ir para a vida. Ou seja, você tá presa aqui numa dinâmica doentia. Dá para ver, gente? Veja se dá para ver. Vocês estão presos aqui numa dinâmica doentia. Aí você até quer ir para a vida, mas você não tem impulso, porque o que é o saudável? Você vem aqui, pega um impulso da sua criança interior que é saudável e você vai para a vida. Aí a vida flui, você tem negócio, saúde, relacionamento, é aquela beleza. Só que se você tá presa numa dinâmica, você tem um trauma, você tá preso numa dinâmica de família doentio, você não tem impulso, porque na hora que você vem, na hora que você volta, você bate aqui nessa dinâmica doentia. E aí você não consegue dar o impulso necessário para vir. Então, o que acontece? Você vem aqui, aí você volta. E aí você vem aqui e você volta. Porque você não tem aqui o impulso que você gostaria. O que acontece? Você fica doente, a vida não flui. Você que tá solteira quer um relacionamento e não consegue. Você quer um emprego novo e você não consegue. Por quê? Porque você não consegue ter um impulso para ir para a vida, para seguir o novo. Por quê? Porque você tá carregando uma mochila tão pesada que você não consegue. Você fala, meu Deus, eu tô tão cansado, mas eu não sei por que eu tô tão cansado. Meu Deus do céu, eu não consigo dormir à noite, mas eu não sei por quê. Porque o sistema tá pesado, gente. Quem é que sente que carrega uma mochila maior, um peso maior do que tá aguentando? Esse peso pode ser lixo emocional, pode ser um sistema familiar doentio. E as pessoas ficam doentes por isso. Pesado, né, gente? Pesado. Eu sei que não é uma live gostosa, que nem aquele dia que a gente brinca da app, né? E faz um auê todo e tudo mais, mas alguém precisa falar isso pra vocês. Ninguém costuma dizer esses temas que a gente trabalha tão profundamente. E é por isso que a gente precisa vir aqui e falar. A Luma falando, eu sou filha única, então meu pai sempre me prendeu. Exatamente. Como é que tá a sua vida hoje, Luma? É uma vida de fluxo, de abundância? Ou você tá presa nas dinâmicas do passado, onde a sua criança interior tá lá, presa, encostadinha, enrugada, precisando ser salva? E a única pessoa que pode salvar a sua criança interior do papai castrador é você.
Só você pode ir lá e cuidar dela. Só você. E aí, provavelmente, o que acontece? Você quer que o seu namorado vá te salvar. Você quer que o seu chefe vá te salvar. Alguém da sua família vai te salvar. Por quê? Porque lá no passado, você queria que alguém tivesse te salvo dessa dinâmica de castração do seu pai. Só que ninguém te salvou. Então, hoje, o que você tem que fazer? Ir lá e acolher a sua criança interior. Assumir o controle da sua vida, indo lá e tirando a sua criança interior do trauma. E aí sim, quando você pega a sua criança interior, tira ela dessa dinâmica doentia, você vai ver como a sua vida flui. Por isso que quem passa pelo protocolo, gente, tem ganhos secundários gigantescos. Por exemplo, essa cliente que eu comecei, contando do caso dela. Além dela ter voltado a comer glúten, voltado a ter o intestino funcionando perfeitamente bem, ela tá livre para ter um relacionamento amoroso. Ela tá livre para fluir na vida. Vocês conseguem entender o ganho secundário que essa minha cliente teve? Que ela veio para tratar glúten e ela sai tratado glúten, sai tratado intestino e sai livre para atrair um relacionamento saudável para a vida dela. Que ela não precisa mais ter relacionamentos onde ela vai trair um cara que é um bananão, ou então que ela vai ter que trair todo o relacionamento para que ela se sinta segura. Por isso que eu falo, gente, os ganhos secundários de passar pelo protocolo são gigantescos. Ah, Juliana, mas só quais são os ganhos secundários que eu posso ter? Eu não sei o que tem dentro da sua app. Eu não sei o que você vivenciou. Eu não sei como o seu subconsciente interpretou tudo isso. Você já imaginou que uma intolerância ao glúten podia ter qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de ligação com as traições com as dinâmicas de traições que ela tem hoje em dia na vida dela atual? Quem iria imaginar que ia ter alguma ligação? Ninguém, gente. Ninguém. Por quê? Porque a causa raiz é uma só. Né, gente? E aí? Quem mais, gente? Vocês estão muito quietos hoje, gente. Não sei se isso é bom, não. Vocês estão entendendo? Gente, conversa comigo. Vamos conversar? Vocês estão muito quietos hoje. Eu tô... Tá estranho isso aqui. Vocês não estão sendo vocês essa semana, gente. E não é por causa do meu cabelo novo, né? Gente, dá um joinha aqui pra saber se tá fazendo sentido. Ou escreve pra mim quais são as suas dúvidas. Vocês estão muito quietos hoje, gente. Estão refletindo, né? Eu entendo, gente. Por isso que eu falei que no começo da live não ia ser tão fácil. Lá no começo eu disse pra vocês que ia ser uma live que a primeira vez que eu tive contato com isso foi bem desafiador. Tanto que eu neguei a primeira vez. Provavelmente você pode negar também. A gente não sabe, entendeu? Porque foi o que aconteceu comigo. É o que eu falo. Quando eu escrevi o e-book, eu escrevi e expliquei. Quem já leu sabe o que eu tô falando. Que esse conteúdo, ele só vai chegar para quem realmente está preparado. Para quem realmente está pronto para escutar isso. Seja que pode ter um desconforto interno, mas que você, uma hora ou outra, você vai começar a digerir todo esse tipo de informação. Vai digerindo aí tudo dentro de você, que foi o que aconteceu comigo. Primeira vez rejeitei, depois comecei a ter um pouquinho mais de contato com isso, começou a ter um pouquinho mais... eu comecei porque o que acontece, né? A nossa consciência, ela tá aqui. Hoje, antes dessa live, você tava aqui, com a consciência assim, fechadinha. Aí, o que a gente tá fazendo hoje? A gente tá ampliando um pouquinho da sua consciência. Quando você passa pelo protocolo, aquele problema daquela criança que tá ali, ferida, que fica olhando ali, pequenininha da frestinha, quando a gente vai lá e limpa o lixo emocional, acolhe a criança, ressignifica e deixa o sistema de forma correta, a sua consciência abre. Olha o tanto, eu consigo olhar pra cá, diferente daqui, sabe? É isso que acontece, que eu não tenho aqui nada mais pra mostrar, mas assim, você tá expandindo com essa live a sua consciência. Expandindo completamente. Por quê? Porque você tava numa dinâmica doentia que você nem sequer tinha consciência da dinâmica doentia que você tava.
Agora você está começando a expandir a consciência. Poxa, peraí. A Juliana sempre fala de intolerância alimentar. Eu li o e-book dela, onde ela fala sobre a relação da linguagem do corpo, da metafísica com pai e mãe. Agora ela tá explicando um pouquinho sobre live de pai e mãe. Tá fazendo sentido para mim. Poxa, peraí. Tudo que ela tá falando, você vai linkando os pontos. Gente, eu gosto de gente inteligente. E eu sei que vocês são. De que vocês ficam ali, juntando os pontos. Poxa, ela falou isso, é isso. Leia o meu e-book, assistam as lives, sabe? Tipo, pra vocês realmente refletirem. A Felicity falando, minha mãe, quando eu era criança, não deixava sair e dizia que sem ela tudo era perigoso. E perguntava se eu não tinha dó dela ficar sozinha enquanto eu viajava. Fê, dinâmica doentia total. Precisa acolher a sua criança interior, precisa dizer que a sua criança interior ela é livre. Ela é livre, que ela não tem que mais cuidar da sua mãe, que ela é livre para viver e criar uma família atual sadia, saudável, que é possível sim você encontrar um parceiro, uma parceira, que é possível que você é livre para viver a sua vida de forma leve, tranquila, saudável, que você é livre para sair, se divertir, que você é livre para comer todos os alimentos de forma saudável, que você agradece tudo que a sua mãe fez por você. Você agradece, você pega tudo de positivo que ela deu para você, você coloca no seu coração e você deixa tudo de negativo que a sua mãe deu e te proporcionou, você deixa tudo isso para ela, para que você siga a sua vida, você siga o seu caminho. Esse é o sistema natural e saudável de todo o sistema, de toda a dinâmica familiar. Isso sim é saudável. Agora, mãe que fala, ai, porque você me abandonou. Mãe que fala, você vai sair, você não tem dó de me deixar. Isso é dinâmica doentio. Precisa olhar, acolher a sua criança, pôr ordem nesse sistema, ressignificar tudo isso para que você se sinta livre para sair, namorar, comer, se divertir, viajar, viver a sua vida. Você é sim a filha da sua mãe e você pode prestar todo o auxílio que ela precisa, mas de forma saudável. Você não é a mãe da sua mãe. Isso é extremamente importante, ficar muito claro. Débora, estou pensando no que pode ter causado essa sensibilidade no meu filho. Dé, precisa ver o que você passou na sua gestação, como é que foi a amamentação dele e quais são as interpretações que ele deu de todos esses eventos que ele vivenciou. Porque, por exemplo, tem gente que pode passar por uma situação e ver aquela situação com bons olhos. E tem gente que passa pela mesma situação e vê a situação com olhos negativos. Então, assim, é aquela coisa, né? Quando eu comecei a estudar a mente, eu falei, gente, nunca mais eu não vou ter filho. Meu Deus, eu vou criar uma criança traumatizada. Sim, todos nós somos traumatizados. E por mais que você queira ser a mãe perfeita, você vai traumatizar o seu filho. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque dessa forma a gente vai ajustando o adulto. Porque se a gente cria um adulto dentro de uma bolha de ilusão, onde ele nunca se frustra, onde ele nunca faz nada, onde ele nunca é cobrado, nunca é podado, essa criança, quando ela vai para a vida, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela tem um relacionamento, ela sai daquela bolha de ilusão. E aí, quando ela sai daquela bolha de ilusão, o que acontece? Ela sofre muito mais. Porque a criança interior dela não estava acostumada a cair, a levar tombo, a ser podada quando foi necessário. Então, precisa... Dé, dá uma lidinha no meu e-book, tá bom? Também recomendo que você faça os áudios. No meu YouTube tem alguns áudios de auto-hipnose, e aí você escuta eles e veja se algum faz sentido para você já passar para o seu filho. Tem um bem legalzinho, inclusive, gente, se vocês não escutaram, lá no meu YouTube tem um vídeo de auto-hipnose específico para
para a relação com a comida. Vale super a pena escutar. A Luma que tá aqui, ela sempre me manda umas mensagens lindas. Ju, tava com dor de barriga, tava para sair de casa, não sei o que lá, babá. E aí escutei o áudio, passou tudo, como se tivesse tirado com a mão. Então é bem legal, gente. Muito bem. Muito bem. A Maria. Gente, vocês têm mais alguma dúvida com relação a essa nossa live aqui? Muitas, né? Eu imagino aqui que deve estar com a cabeça borbulhando, né? Mas se alguém quiser, vou ficar mais um minutinho aqui. Se alguém quiser colocar algum comentário, alguma coisa. E provavelmente as pessoas devem estar se perguntando, né? Como é que a gente ajusta tudo isso, né? Através do protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. Lembrando que a minha função, ela não é de ajustar o sistema. Se dentro da dinâmica da intolerância alimentar, a sua intolerância alimentar tem a ver com o sistema doentio, o protocolo, ele vai lá, ajuda, auxilia e tudo mais, tá? Então, eu não trato só a dinâmica do sistema, mas como o sistema doentio causa a intolerância alimentar. A Zema falando, será que eu sou intolerante? Meu filho também? Seria porque eu não conseguia amamentá-lo e ele já fez meu protocolo? Quem que é seu filho? Porque o que acontece, gente? É repetição de padrão comportamental, tá bom? Se a mãe está intolerante à lactose, a chance do filho também ser é gigantesca. E não é porque é genético, gente, é repetição de padrão comportamental. Lá no começo, Marcelo, esse filho, Marcelo já recebeu alta, então ele era intolerante à lactose, ele não é mais. Precisa, lindona, olhar para isso, porque se você está intolerante alimentar, o seu sistema ele tá doentio. Você precisa ver aonde, qual foi o trauma. A gente precisa ir atrás da causa raiz. O Marcelo ele já tá de alta, tá aí lindão, comendo tudo. Então vem pro protocolo também pra gente encontrar aonde está essa sua causa raiz. No meu e-book, eu falo sobre isso, né? No meu e-book, eu explico o que a gente passou na infância. Então, por exemplo, né? Dando o que a gente conversou ali no começo, né? Aquela criança que estava ali com 1 ano, via a mamãe reclamar do papai, que papai é isso, que papai não presta, que papai não põe dinheiro em casa. Ela faz o quê? Ela põe dentro da mente subconsciente dela, dentro da app, o quê? Várias informações de que homem não presta, que homem isso, que aquilo. Só que a mãe dessa minha cliente, provavelmente, quando ela era criança, ela escutou a mesma coisa da mãe dela, que no caso é a avó. Homem não presta, homem isso, cuidado, não sei o que lá. E aí a gente só vai repetindo o padrão de repetição comportamental e a gente vai trazendo isso de forma inconsciente. Então, se você a chance de uma pessoa estar intolerante à lactose ou estar intolerante alimentar e ela tem um filho, a chance do filho estar intolerante alimentar também é grande. Por quê? Porque é só uma repetição de padrão comportamental. Então, vem para o protocolo que a gente ajusta tudo isso. Ju, dá uma olhadinha vou pedir para você olhar na linguagem do corpo isso, tá bom? Porque daí não tá no nosso foco, mas entra lá no YouTube da Cristina Cairo, que lá tem mais informações. A Mariana falando, existe outra forma de ter intolerância sem ser o sistema doentio? Sim, você não precisa ter um sistema doentio. Você, às vezes, tem traumas emocionais. Então, sim, às vezes o seu sistema, ele é relativamente saudável, mas você passou por um trauma, por exemplo, na sua amamentação, você estava ali mamando no peito da mamãe e aconteceu alguma coisa que gerou um trauma em você, ou seja, o seu sistema relacionou leite com o trauma de enquanto você estava mamando, ou de alguma coisa que aconteceu dentro da barriga da mamãe. Então, foi como eu expliquei. Se durante o processo terapêutico eu vejo que existe um sistema doentio, a gente
ajusta esse sistema, mas não necessariamente toda pessoa que passa pelo protocolo tem esse ajuste do sistema doentio. Então, cada caso é um caso. Então, por isso que eu falo, né? Por exemplo, se você vai num hipnoterapeuta, ele não sabe. Uma pessoa que é formada só em hipnoterapia, ela não tem esse conhecimento sistêmico que eu acabei de passar. Por isso, o que acontece? Muitas pessoas falam, ai, Juliana, eu passei por um processo de hipnose. Gente, é o que eu mais recebo de mensagem. Ai, Juliana, eu passei por um processo de hipnose e não resolveu. Então, gente, é por isso que eu falo, eu não vendo um processo de hipnoterapia, é um protocolo, ou seja, uma das técnicas utilizadas é a hipnoterapia, mas a hipnoterapia não trabalha essa parte sistêmica que eu trabalho. Vocês entendem que o negócio é muito maior? Ou seja, se você vai num cara que não é especialista em intolerância alimentar, que ele não tem toda essa dinâmica do sistema, da metafísica, da linguagem do corpo, ele não vai conseguir te auxiliar. Por isso, gente, que eu bato na tecla, o meu protocolo ele é o único e exclusivo desenvolvido por mim, que fui intolerante alimentar durante 10 anos e todos os processos terapêuticos que eu fui passando e que eu tive melhora, hoje eu sou formada em cada um deles. Para quê? Para que eu tenha todas as ferramentas necessárias para te auxiliar a voltar a comer os alimentos de forma saudável. Vamos lá, gente. Filho adotado, no caso das intolerâncias. Kelly, não entendi a sua pergunta, tá bom? Teria que ser um pouquinho mais específica. A Aline, síndrome do intestino irritável tem a ver com trauma? Sim, Aline, tem tudo a ver com trauma. O que aconteceu na sua infância que você quer se livrar o quanto antes? Então, tem que encontrar a causa raiz. Fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável por falta de opção, porque naquela época as pessoas não entendiam muito bem, até hoje, né? Para falar a verdade, os profissionais da saúde não sabem muito bem diagnosticar. Às vezes, geralmente, as pessoas têm síndrome do intestino irritável por falta de opção, né? Que foi o meu caso. E hoje meu intestino funciona perfeitamente bem, ou seja, eu limpei as minhas raízes emocionais. Eu fui atrás da causa inicial, onde tudo começou. Porque eu nasci saudável, eu podia comer todos os alimentos de um dia para o outro, não podia mais. Então, precisa ver, mas o intestino, o protocolo auxilia a síndrome também. Uma ótima pergunta, Kelly. Se o filho for adotado, ele vai ter as mesmas intolerâncias que a mãe adotiva também? A gente não pode afirmar que ele vai ter, mas a probabilidade dele ter, sim. Por quê? Porque foi como eu falei, não é genético, é repetição de padrão comportamental. Ou seja, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Se você tá numa família de obesos e você ganha um cachorrinho, esse cachorro, ele vai ser magro ou ele vai ser gordo? Vai ser gordo. Se você leva o mesmo cachorrinho para uma família que tem um estilo de vida super saudável, esse cachorro vai ser magro ou ele vai ser gordo? Então, o que acontece? Se o filho é adotivo, mas ele vem ele começa a permanecer dentro de um padrão, dentro de uma família que tem um determinado tipo de padrão, ele vai repetindo o mesmo padrão. E se essa criança ainda tiver 5 anos ou menos, ela tá com o subconsciente dela inteiro aberto. Ou seja, tá inteirinho aberto. Ou seja, você tá programando essa criança do jeito que você quer. Mais ou menos quando ela tem uns 5 ou 6 anos de idade, ela fecha o subconsciente e vai repetir o mesmo padrãozinho de pai e mãe, sejam adotivos ou não. E a Aline falando, começou depois da morte dos meus avós, ou seja, o seu copo, Aline, transbordou na morte dos seus avós, mas aqui embaixo já tinha um monte de lixo emocional, tá bom? E é isso, amores. Tem mais alguma pergunta aí? Nossa, já são 8h10. Tem mais alguma pergunta, gente? E é isso, legal. Adorei nossa live. Eu sei que não é um tema tão gostoso de ser digerido, mas precisa ser dito e ressignificado. E vocês precisam começar a ter consciência
de que a medicina tradicional, ela fala uma coisa que você vai ter que parar de comer lactose, que você que está intolerante ao glúten, tem sensibilidade ao glúten, que você nunca mais vai poder comer os alimentos. E a gente tem que entender que tudo é integrativo, a gente não tem que tirar nenhum nem outro. Vocês conseguem entender tudo que eu expliquei aqui, como o sistema é doentio, e tudo isso que você carrega aqui faz com que você se sinta pesada, toda essa responsabilidade que não é sua, que você tá sentada numa cadeirinha que não te pertence, faz com que você carregue um excesso de peso e isso sobrecarregue o seu sistema. E uma forma disso aparecer é com ansiedade, com depressão, síndrome do intestino irritável, intolerância alimentar. E aí cada um apresenta de um jeito. Tá bom? E é isso, lindezas, um beijo para vocês, eu espero que vocês reflitam sobre tudo isso que a gente conversou, é extremamente importante olhar para isso, tá bom? Integrar mente, corpo, espírito e o mais importante, a gente prestar sempre atenção nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, isso é extremamente importante. Começar a fazer pequenas mudanças, mas mudanças constantes, todos os dias. Peraí, como é que eu me sinto com determinada situação? Como é que eu me sinto quando tal pessoa fala tal coisa pra mim? Qual é o meu comportamento? O meu comportamento que eu tenho é de adulto ou é um comportamento de criança? Quem é que controla a minha vida? É a minha criança interior ferida ou sou eu adulto? Então, gente, começa a observar tudo isso. Naquela hora que alguém fala alguma coisa pra você que você não gosta, você adulto sai de cena e quem controla você é a sua criança interior ferida. E é uma criança interior ferida, ela quer o quê? Ferir outras pessoas. Tá bom, gente? Ó, um beijo pra vocês, um ótimo resto de semana aí. Se ficou qualquer dúvida, me manda uma mensagem no direct. Beijão, gente!